Olá, pessoas! Mais uma aula de História do Brasil com a professora Thaís Helena. E se você está gostando, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Hoje você vai escutar coisas que você nunca ouviu. Fica com a gente, vamos até o fim, que você não vai se arrepender. Dom João III, você não pode se esquecer, estará no poder quando Cabral chega às Índias, quando você tem um bombardeio, você lembra? Dá uma olhada aqui no card. E na mesma viagem, o Cabral tinha passado nas terras do Tratado de Tordesilhas. Entre Índias e terras do Tratado de Tordesilhas, as terras de Santa Cruz, é claro, é óbvio que a dominação das Índias era muito mais importante. Império Português do Oriente, também chamado de Estado da Índia. Esta região, você pode observar pelo mapa, ela teve várias formas de dominação e estruturação do poder português ali na Ásia. Algumas regiões foram colônias, como Goa, Diu. Tivemos também uma situação de protetorado, que são regiões onde o governo local se mantém, existe aí uma combinação sobre a cobrança de impostos, há uma estrutura em que o governo local reconhece o poder desse português que chegou pelo oceano e ao mesmo tempo o português reconhece o poder dessa civilização que já estava ali. Seria mais ou menos uma paz armada. Os protetorados de Coxim, Cananó e Ceilão. E também tivemos a situação de feitorias. Feitorias, posso botar uma lojinha, conversa com o governante local, estabelece uma relação diplomática, comercial, tá tudo certo. Agora, para manter o poder sobre essas regiões, Portugal fez muita guerra, nossa, guerras pelo mar, guerras por terra, foi de doido. E também teve que armar uma estrutura política de dominação, foram enviados vice-reis de Portugal para o comando do chamado Estado da Índia. Alguns corruptos, isso já tinha, não? Muitas guerras, corrupção, dinheiro vai embora. Claro, o comércio de especiaria era extremamente lucrativo, mas não há comércio que aguente. Houve um declínio, até que o rei Dom João III começa a olhar para as terras do Tratado de Tordesilhas. Por que começa a olhar? Vamos entender isso. Bom, as notícias das terras do Tratado de Tordesilhas são muitas. Uma delas é a chegada de Pizarro no Império Inca. Você imagina o que foi para o europeu chegar naquela civilização complexa, um império com rei, muita prata, também ouro. Enlouqueceram. Os primeiros carregamentos de prata que chegam na Europa vão fazer com que países europeus comecem a olhar detidamente para esta nova região. Gente, chegou notícia fresquinha de que ingleses, vejam bem, ingleses tinham descido pela costa brasileira e entrado no Rio da Prata. Escreveram até um livro. Roger escreveu a primeira súmula de geografia daquela região do interior das terras, que seriam de Portugal e Espanha. E a gente sabe que ali é um caminho para a chegada ao Império Inca também. Agora, uma outra notícia que choca o rei de Portugal, Dom João III, é sobre Cosme Fernandes. Quem era Cosme Fernandes? Era um cristão novo, portanto, um judeu. Você lembra da nossa aula? Dá uma olhada no card aqui em cima. Aí ele veio para cá, desterrado, logo em 1501. Aí foi deixado numa região chamada Cananéia. Ali eram índios carijós, pois não é que ele aprendeu a língua, fez amizade, a filha do cacique se apaixonou por ele, os dois casaram. Aí pronto, ele já é genro de quem? Do cacique. Foi visto de novo 25 anos depois. Temos relatos sobre que essa notícia chega para o rei Dom João III, que o cara é um rei branco na região.
que ele tem várias mulheres, que ele tem mais de 1000 guerreiros e mais de 200 escravos. Vamos entender esse negócio. Rivalidades indígenas não nascem com a chegada do europeu. Eu já tenho aqui tribos rivais. Lembra da nossa aula sobre sociedades indígenas? Que a guerra os define? É isso. Já tem rivalidades. O que este europeu que está chegando e os vários europeus que chegarão depois vão pensar é se aproveitar dessas rivalidades intertribais que já marcavam o período pré-cabralino, tá? Vão se aproveitar disso. E vão pegar estes prisioneiros de guerra e vendê-los para navios que estão vindo da Europa. Você sabe, tem o navio português, tem o navio espanhol, tem o inglês, tem o francês e tem o holandês. Entendeu? Tá todo mundo na corrida da expansão marítima. Todo mundo, esses, tá? E lá na Ásia tem a Dinamarca também. Muito bem. Aí Cosme Fernandes criou esse comércio. Então ele constrói um armazém, constrói um forte e tal. Já tem amizade com outros caciques. Ele tem uma aliança com carijós e tupiniquins, né? Onde mantém laços de poder. Enfim. E ali ele vende escravos, vende comida, víveres, alimentos para navios que estão indo para onde? Região da Prata. E outra coisa que ele vende, informações. Ele conhece o caminho de Peabiru. Peabiru. Vamos dar uma olhada o que é isso. Trilha de Peabiru é um negócio de louco. 3.000 quilômetros unindo o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Foi usado? Aí o rei, sabendo de tudo isso, o que ele pensou? Gente, vamos fazer esse comércio nosso, Portugal. O cara é um degradado, manda ele de volta lá para Cananéia. Porque ele já estava assim, usando o território todo, a região de São Vicente, de São Paulo até Santa Catarina, nenhuma tribo enfrentava Cosme Fernandes e seu exército. Aí o rei manda Martim Afonso de Souza. Ao chegar em São Vicente, vai enfrentá-lo com sua esquadra, vai vencê-lo e ele volta para Cananéia. Fica lá quietinho? Prepara o revide. Batalha de Guape. Para fazer a Batalha de Guape, Cosme Fernandes se uniu a judeus espanhóis que também tinham sido expulsos da Europa e que estavam fixados ali na região de Santa Catarina. Então, percebam que a situação era bastante delicada quando Dom João III resolve iniciar a colonização do Brasil. Porque ou toma conta ou perde. Enfrentamento. Tá. Aí Martim Afonso toma de novo. Ó, São Vicente é português. E Cosme Fernandes não se ficou mais sabendo dele, não há relatos. Aí a Vila de São Vicente, portanto, considerada a primeira vila do Brasil. Ele aproveita as construções que já haviam sido feitas pelo Cosme Fernandes, ali estabelece o primeiro núcleo de povoamento português, vai trazer colonos, pessoas que terão fazendas, fazendo a doação de sesmarias. Doação em nome do rei. Eles trazem mudas de cana das Ilhas Atlânticas, Cárdia, aqui Ilhas Atlânticas, reveja a aula. Ali, esta produção será enviada para Portugal, exportação. Então, essa vai ser a estrutura. Igual mão de obra escrava, Índia. Na qual a Vila de São Vicente, a Vila de São Paulo, já vai levar essa horrorosa tradição de domínio do ser humano. Daí virão os bandeirantes no século XVII, mas isso é história para outra aula. Bom, agora que começamos a colonização, vamos dar uma olhada, um giro no mundo. Cortés conquista o Império Azteca, pirataria no Brasil, você já sabe. Morre Leonardo da Vinci. Fernão de Magalhães chega da sua viagem contornando a Terra, provando a esfericidade da Terra. Voltam 18 pessoas. Lutero foi excomungado e expulso. Aqui vamos começar, portanto, a reforma protestante.
e Cabral morreu. Então tá, meus amiguinhos, voltamos na próxima aula, quando começaremos as capitanias hereditárias, vamos trazer aqueles administradores, parceria público-privada brasileira e a corrupção vai comer solta. Até lá!